É comum o contratado ele discorrer a respeito de um mecanismo de reequilíbrio econômico financeiro e ao final, né, do pedido apresentar outra coisa. Para ilustrar, eu trago para vocês um caso interessante e não é ficção. Uma determinada empresa que celebrou o contrato com a administração há poucos meses, 5 meses, ela ingressa com pedido de reajuste, alegando que houve majoração de um determinado índice e que isso está causando muitos prejuízos ao contrato, podendo inclusive paralisar suas atividades, com fundamento no artigo 65, inciso 2, a linha D da Lei 8666. De cara, é possível identificar impropriedade no pedido. Primeiro, em regra, o reajuste ele só pode ser concedido após o lapso temporal de 12 meses. Depois, o requerimento do pedido, com base no artigo 65, inciso 2, a linha D da Lei 8666 de 93, ele deve apresentar um dos pressupostos ali apresentados. Esse é um exemplo. Vocês viram a impropriedade. Ele relatou algo e pediu outra coisa. Outro exemplo. Decorridos 6 meses da execução contratual, o contratado ele vai contar a seguinte história: que ocorreu um aumento no índice X de um insumo Y. Esse aumento está causando um prejuízo ao seu contrato. E ele fala que é um evento imprevisível, que ele não tinha condições de saber que isso ia acontecer, e por isso ele está solicitando a recomposição do equilíbrio econômico financeiro. Esse pedido, ele pode ser deferido? Na realidade, ele está falando de reajustamento e não de revisão contratual, né, da alha extraordinária. Esse contratado, ele confundiu alhos com bugalhos. Na realidade, ele vai ter que esperar o interregno de 12 meses para o reajustamento do contrato. Outro caso. Decorridos 12 meses da execução do contrato, o contratado ele pleiteou reajuste de seu contrato, apesar do descumprimento no cronograma, por culpa dele. Então, nós temos o quê? Nós temos uma impropriedade no seu pedido. Por quê? Porque quando a empresa se encontra em atraso com o cronograma, por sua culpa, claro, as medições elas não podem ser reajustadas quando do respectivo gatilho, né? Até que o faturamento, a execução, atinja o valor previsto no cronograma para a respectiva etapa. Esse entendimento ele foi extraído do Tribunal de Contas da União no Manual de Licitações e Contratos, Orientações e Jurisprudência, quarta edição, que orienta que a concessão do reajuste de preços ela deve observar especialmente as situações no cumprimento do objeto contratual. Parece meio complicado, né? Mas não é. Vamos melhorar o exemplo? Imaginemos que no mês da incidência do primeiro reajuste, o cronograma contratual tenha uma previsão de faturamento acumulado de 10 milhões. Mas a empresa ela só conseguiu executar 5 milhões até esse período. Nessa situação, não haverá reajustamento mesmo atingindo o interregno de 12 meses. A empresa só será beneficiada pelo reajuste quando alcançar o faturamento previsto no cronograma, de 10 milhões, que aí sim, nas medições subsequentes, os serviços serão reajustados. Para entender melhor, trago para vocês um exemplo. Uma determinada empresa sagrou-se vencedora da licitação. E nessa licitação continha uma cláusula expressa que não haveria reajustamento contratual. Apesar da referida cláusula, a empresa ela assumiu o risco. Ela celebrou com a administração um contrato administrativo.
Durante a execução desse contrato, foram celebrados aditivos, dentre eles o da prorrogação. O que aconteceu? A empresa, então, apresentou um pedido de reajustamento junto à administração. Só que esse pedido ele foi indeferido. Lógico, porque se eu tinha uma cláusula dizendo que não seria reajustado, a administração agiu corretamente. Até aqui, tudo beleza, né? Pedido incongruente, concordam? Aí vocês devem estar perguntando: mas por que você trouxe esse caso, né? Porque, gente, a empresa ela ingressou com uma ação judicial pleiteando justamente o reajustamento. E detalhe, na primeira instância foi deferido. Qual foi a justificativa da sentença? Ela fundamentou com o artigo 55, inciso 3º da Lei 8666 de 93. Esse inciso 3º, ele fala o seguinte, abre aspas, o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data base e a periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária, né, entre a data do adimplemento das obrigações e do efetivo pagamento. Aí deferiu o pedido para a empresa. Todavia, em sede de recurso, o Tribunal de Justiça de Rondônia, ele refutou essa tese, destacando que a empresa ela sagrou-se vencedora em 2 licitações e tanto nos editais de licitação quanto nos contratos subsequentes, havia a previsão expressa quanto à inexistência do direito ao reajuste contratual. No acórdão do tribunal, foi analisado a legitimidade da concessão de reajuste contratual pela via judicial, ante a inexistência de cláusula contratual nesse sentido. Ele destacou que, embora ponderável o argumento da empresa, olha que interessante, ele considerou que o argumento da empresa era ponderável, só que esse argumento ele não tinha o condão de alterar a conclusão quanto à indispensabilidade dessa cláusula contratual, né? E mais, ele considerou que não houve impugnação ao edital, ocorreram termos aditivos sem que houvesse, à época, qualquer manifestação da empresa quanto à pretensão de reajuste de valores da proposta original. Então, ele disse o seguinte: olha, pelo que eu estou vendo aqui, a indicação é que, ao menos em princípio, a proposta original ainda era empresarialmente vantajosa e compatível com os custos da execução do contrato. Por que eu trouxe esse caso? Porque a pessoa que analisa o pedido de reajustamento, no caso, né, ela deve observar se há essa cláusula impeditiva de reajustamento. Caso exista, indeferir o pedido com base na ausência de cláusula autorizativa.